posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que menor se... O judiciário tem aparecido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, um programa preparado especialmente para você, que é cidadão, acompanha os seus direitos e quer saber um pouco mais daquilo que importa para a sua própria vivência. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Tuma, advogado, mestre em Direito Tributário, doutorando em Filosofia pela PUC aqui em São Paulo, vereador na capital de São Paulo, e desde já nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, quero cumprimentá-la, comentar a doutora Eta, a TV Unisa e o IPAM. Ok, seja bem-vindo. Logo mais nós trataremos do tema reforma política, um tema de grande atenção para você também. Nossa gratidão desde já em nome da Unisa ao IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta Padilha de Oliveira, juíza de Direito e vice-presidente do IPAM. Doutora Herta, seja bem-vinda. Obrigada, professora, é um prazer estar aqui novamente. Com um tema tão especial. Muito especial. Do qual nós apreciamos. E aí, a nossa primeira pergunta, eu vou deixar para a doutora Herta, porque nos bastidores ela estava conversando conosco sobre as manifestações do povo. Então, fale um pouquinho. Então, doutor Eduardo, a gente acompanhou essas manifestações que ocorreram. Logo na sequência veio uma declaração do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, dizendo que as manifestações não eram por reforma política. O senhor concorda com essa opinião? Eu acredito que as manifestações se iniciaram por intermédio do sistema político, e não só do sistema, mas da classe política. Então acredito que ambos chegaram a um certo nível de estresse, de esgotamento. E daí, se a reforma política estrutural é necessária, é um segundo passo. O primeiro passo, que é fundamental, é que o cidadão brasileiro agora começa a se manifestar não mais de maneira única e exclusivamente indireta, por intermédio do voto e da eleição do seu representante, mas agora de uma maneira direta, indo às ruas. No meu entendimento, esse é o grau mais intenso da democracia brasileira. Aliás, foram manifestações tais que foram consideradas as maiores desde as diretas. Ou seja, pelo menos aquele que é o jargão que a imprensa usou bastante, o gigante brasileiro acordou. O senhor acha que existe um vácuo de representação? O povo não se sente representado pelas pessoas que ele elege? Eu acredito que há necessidade de uma maior informação, de uma maior consciência política por parte daquele que é detentor de poder. Ora, o cidadão brasileiro, na democracia brasileira, é quem escolhe os representantes. Ou seja, eles foram eleitos, os políticos de uma forma em geral, tanto no legislativo quanto no executivo, estão lá a cargo do cidadão, ou seja, de quem os colocou lá. Então, se há uma falta de representatividade, no meu entendimento, há uma falta de conscientização maior. Aí sim eu posso atribuir essa obscuridade ao próprio sistema ou às próprias regras do sistema, que daí, em determinado grau, precisam de mudanças, e aqui eu estou falando sim de uma reforma política, não essa que nós estamos vendo, uma reforma política menos estrutural, uma reforma política mais procedimental, para que eu possa então ter o povo escolhendo, cobrando quem escolheu, e daí então, se aquele for merecedor, sendo referendado novamente por uma reeleição. Eu sei que o tema é sobre a reforma política, mas você tratou aí de um ponto, para quem nos assiste, bem importante. Você disse que se houver uma consciência maior, então é possível verificar como o sistema funciona. Como é que pode se incentivar uma consciência maior do cidadão que vota, que tem o seu representante político? Como é que essa consciência pode ser desenvolvida? A Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo e é por ele exercido através dos seus representantes são eleitos ou diretamente. Diretamente pelos 4 instrumentos, o referendo, o plebiscito, a ação popular ou o projeto de lei de iniciativa popular. Agora, a representação se faz pelos representantes eleitos. Mas espera aí, democracia, o poder que emana do povo, a consciência que falta é exatamente essa. Então, você que nos assiste, eu gostaria de questioná-lo e se você puder refletir nesse momento. Para quem você votou nas últimas eleições para vereador, para deputado federal, deputado estadual, ou para quem você votou para prefeito, senador, governador do seu estado ou presidente da república? Você acompanhou o mandato dessas pessoas? Ou mais, não, quem eu votei não foi eleito, tudo bem, mas você acompanhou aquele que é
por obrigação o seu representante da sua cidade, do seu estado, você já mandou algum e-mail, já leu, já deu alguma sugestão? Então falta um pouco de proatividade nossa. Eu falo também como cidadão, talvez essa seja a melhor forma de dizer, olha, essa é a consciência política que nós devemos ter no país. Falando de reforma política, nesse contexto de consciência, é importante então realçar como funciona o sistema eleitoral hoje. Como é que ele funciona antes de falar de reforma? Nós temos em primeiro lugar, em âmbito tanto municipal, estadual quanto federal, nós temos um sistema que elege os nossos representantes no poder legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais no Distrito Federal são eleitos pelo sistema proporcional. Existe uma fórmula que demonstra a forma de eleição. Vou usar aqui termos um pouco mais claros e mais coloquiais. O número de votos totais para vereador, excluídos os brancos e nulos, são os votos válidos. Esse número de votos totais é dividido pelo número de cadeiras que cada casa legislativa tem. Então esse é o primeiro passo. Vamos colocar um exemplo aqui concreto. Vamos supor, ainda que hipotético, 100 mil votos é o número total de votos válidos, dividido por 10 cadeiras, que é o número que aquela Câmara Municipal tem de vereadores. 100 mil dividido por 10, 10 mil. Esse é o quociente, o chamado quociente eleitoral. Ou seja, para cada cargo de vereador são necessários 10 mil votos. Essa é a primeira conta. Aí nós vamos para a segunda conta, que é analisar o partido ou a coligação partidária. Então aquele partido fez naquelas eleições, somando todos os votos de vereadores daquele partido, 20 mil votos. Ou seja, 20 mil dividido pelo quociente eleitoral, que é 10 mil, aquele partido fez 2 vereadores. Aí eu olho para dentro daquele partido, os 2 mais votados são os considerados eleitos. Esse é o sistema proporcional. O sistema majoritário já é muito mais fácil. Prefeito, governador de estado, governador do Distrito Federal, senadores da República e presidente da República são eleitos pelo sistema majoritário, que significa dizer quem faz mais voto ganha, quem faz mais voto leva, quem faz mais voto está eleito. Então são esses 2 sistemas que nós temos hoje vigentes no país. Tá bem. Aí que entra então a importância do voto de cada um, quanto poder cada representante tem, não é isso? Logo mais, depois do intervalo, a gente volta falando um pouquinho sobre a reforma política. Então, fique atento que a gente já volta. Tem os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se Judiciário tem aparecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se Judiciário tem aparecido. Estamos de volta com o programa Diálogo e Justiça, tratando do tema Reforma Política. Nosso convidado especial é o Dr. Eduardo Tuma, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, representado pela doutora Herta Padilha, que é vice-presidente do Instituto. Então, no último bloco, nós estávamos tratando aí sobre a consciência do povo, a responsabilidade do voto. Você explicou um pouquinho sobre o sistema eleitoral, como funciona, e a doutora Herta tem uma questão. Então, você colocou exatamente sobre o coeficiente eleitoral, que é uma das questões que é apontada como talvez a maior distorção da representatividade. Então, para entender, hoje, com o número de votos que se elege um vereador em São Paulo, você pode não conseguir eleger um deputado estadual ou um deputado federal, ou pode conseguir eleger um deputado estadual e um deputado federal com um número muito inferior ao que se elege um vereador. Como é que funciona? Isso não gera uma distorção? Eu acredito que o sistema, ele funciona. Não é o melhor sistema do mundo, mas não existe um sistema perfeito. Então, eu vou usar como exemplo eleições que se passaram no país e que nós tivemos alguns resultados distorcidos. Enéas Carneiro, em 2006, foi eleito com 1.200.000 votos. Ele era membro do PRONA, que hoje não existe mais, mas como eu falei do quociente, naquela época elegeram-se mais 4 deputados federais pelo fato do Enéas ter feito 1.200.000 votos. Um deputado federal naquela época foi eleito pelo PRONA com 216 votos. Então é uma total distorção, né? Enquanto que naquela mesma eleição, um deputado federal que fez mais de 100.000 votos ficou fora em função do quociente. Eleições passadas, efeito Tiririca. Tiririca fez 1,5 milhão de votos. Mas como havia uma coligação partidária, vários partidos fazendo parte unidos fazendo parte daquela eleição, um deputado federal foi eleito, o último naquele momento, com 78.000 votos. Não é uma distorção tão grande. Existem propostas hoje no Congresso Nacional de alteração desse sistema, principalmente o proporcional. São 3 as grandes vertentes de proposta de alteração. O distrital puro, o distrital misto e aquilo que é chamado hoje de distritão. O distritão talvez promova um certo equilíbrio nas eleições. Como é a configuração do distritão? Os mais votados são eleitos, ou seja, exclui-se o sistema proporcional e tudo vira majoritário. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os 55 candidatos a vereador que fizerem o maior número de votos estão eleitos. Esse é o distritão. Qual é a crítica que se faz a esse sistema? Você vai possibilitar aquele que tem uma campanha mais estruturada, que tem mais dinheiro para gastar na campanha, possa se privilegiar desse fato. Logicamente que eu tenho que considerar que a própria Justiça Eleitoral estabelece um teto, um limite para os gastos em todas as campanhas eleitorais. Você tem o distrital puro, que é aquele que elege também de maneira majoritária, mas agora a cidade seria dividida, de São Paulo como exemplo, em 55 distritos. Dentro de cada um desses distritos, quem fosse mais eleito ou mais votado estaria eleito. E o distrital misto, que é o sistema que funciona na Alemanha, que seria feito metade do número de cadeiras, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, através desse sistema distrital, e metade do número de cadeiras, ou seja, 27 a 28 vereadores, seriam eleitos pela forma de lista. Forma de lista que funciona no nosso país, funciona no sistema proporcional, a nossa lista é aberta. O problema do distrital misto é que essa lista seria fechada, então aqueles que têm maior poder dentro dos partidos poderiam indicar aqueles que ficariam numa posição superior na lista e estes seriam eleitos. Quer dizer, a minha grande questão é, será que nós entendemos com profundidade o sistema atual? Eu acho que não. Se eu não entendo o atual, como é que eu vou alterar para um sistema novo? Porque eu acho, se me permite uma parte, que a maioria das pessoas não tem consciência que quando ela está votando num determinado nome, na verdade o voto dela está indo para o partido. Isso, não no candidato. E ele não sabe nem quem são as outras pessoas do partido com possibilidade de eventualmente serem eleitas. Não é? Sim. Porque vai depender do número de votos, porque dentro do partido são os mais votados que são indicados depois pelo coeficiente.
Então, será que não seria mais adequado simplesmente o distritão, que é o que o senhor está colocando? Da reforma, o único que eu defendo é o distritão. Porque é muito mais claro. Se o sistema atual é complexo, eu afirmo a você que está nos assistindo, o distrital misto é mais complexo ainda. Então, o distritão, pelo menos, o voto vira eminentemente nominal. Ótimo. Ou seja, você votou no candidato A, você sabe que o voto foi para o candidato A e se ele tiver mais votos do que o outro, ele está eleito. Ponto final. A única ressalva que eu faço é exatamente essa que eu disse, que isso vai possibilitar aquele que tem mais, por exemplo, exposição na mídia, um artista, um jogador de futebol, que talvez não tenha essa vocação política que seja eleito. Isso cria um pouco de distorção, mas respondendo à tua pergunta, o distritão é a única proposta que eu defendo porque ele simplifica o sistema como um todo. Então, nesse contexto, você está apontando a necessidade dessa reforma política que tem sido discutida e quais são as mudanças práticas que podem acontecer com essa reforma política acontecendo? A reforma política tem aproximadamente uns 10 a 12 tópicos a serem discutidos. Um dos tópicos que eu defendo é a cláusula de barreira. Ou seja, o partido que não atingiu 5% dos votos válidos para deputado federal tem o seu funcionamento impedido pela justiça. Hoje em dia, para você ter uma noção, são 32 partidos políticos em funcionamento no país. Não existem 32 ideologias, 32 vertentes políticas diferentes que justifiquem o funcionamento de 32 partidos. Eu acredito que a democracia brasileira, com o pluripartidarismo, se daria muito bem com 4, 5 partidos em funcionamento. O partido, vamos colocar assim, que também eu não acredito muito nisso, mas de esquerda, centro-esquerda, centro-direita e de direita. Isso acho que seria suficiente e essa seria um bom tema para se tratar da reforma. Na volta do intervalo, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessas mudanças e propostas na nossa política atual. Os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se judiciário tem um parecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se judiciário tem um parecido. Seja muito bem-vindo ao retorno do programa Diálogos de Justiça, tratando hoje sobre a reforma política com o convidado Dr. Eduardo Tuma e na presença da parceria do IPAM,
através da doutora Eta Padilha. No último bloco, você estava apontando algumas mudanças práticas propostas desta reforma. Traz para a gente mais uma mudança, por favor. Então, um dos tópicos a serem reformados, que está sendo discutido no Congresso, é o voto facultativo ou o voto obrigatório. No Brasil, dos 16 aos 18, o voto é facultativo. Você se alista eleitoralmente se quiser. A partir dos 18 até os 60 anos, o voto é obrigatório. Essa é uma discussão que é fundamental. Você que é brasileiro, que talvez nasceu há pouco tempo, não se lembra da luta que foi na redemocratização, na saída, na troca da ditadura para o sistema democrático. Então, o voto foi conquistado às duras penas. Inclusive, até mesmo o voto feminino na década de 30 foi conquistado às duras penas. Então, grande parte da doutrina defende o quê? Na doutrina do direito, que o voto deve continuar a ser obrigatório, tendo em vista que, se o poder emana do povo, é obrigado que o povo exerça esse poder. E ele exerce através do voto. Agora, o voto pode se tornar facultativo tendo em vista essa liberdade do cidadão brasileiro dentro da democracia brasileira. Ele tem o direito de escolher se vai ou se não vai votar. E daí existe uma balança que precisa de um certo equilíbrio. Qual é a minha posição? A minha posição é que, se o brasileiro demonstrar interesse pela política, o voto pode se tornar facultativo. Mas se continuar dessa maneira, e aqui eu falo como político, uma classe política desprestigiada, pelo menos o voto obrigatório garante a ida às urnas, garante talvez uma mudança, se não no sistema, pelo menos nos políticos. Quer dizer, um mínimo de representação, ainda que seja obrigatória, mas pelo menos tem que ser ouvido uma parte da população para fazer essa representação. Exato. E logicamente que eu tenho que levar em consideração, e encerro esse tema nesse comentário, que aquele que não vai votar hoje em dia, não vai votar. Ele justifica na zona eleitoral mais próxima ou ele paga uma multa depois para regularizar a sua situação eleitoral. E é uma multa ínfima, R$2, R$3, R$5. Lógico que eu lembro você que, se você tiver o seu título eleitoral irregular, você sofre uma série de restrições civis, tais como o impedimento de emissão de passaporte. Então, é necessário que você se regularize com a Justiça Eleitoral em todo momento, ou esteja regular. Dentre as outras propostas, uma das questões que está sendo discutida bastante, ainda mais em razão desse escândalo todo envolvendo corrupção, que seria destinada a doações de campanha, pelo menos pelo que está aparecendo até agora, há a proposta de que as campanhas sejam feitas com financiamento público, que se proíba que as empresas façam qualquer tipo de doação, ou ainda que se proíba que o particular faça algum tipo de doação de campanha. Qual que é a sua posição em relação a isso? E ainda complemento, o senhor acha que de alguma forma isso contribui para que se reduza a corrupção? Como é que funciona hoje? O candidato se registra sua candidatura até 100 dias antes das eleições. No primeiro dia da eleição propriamente dita, vai ao banco, tem o CNPJ, ele abre uma conta específica para a campanha dele, CNPJ específico de candidato. As empresas podem doar até 2% do faturamento bruto do ano anterior e as pessoas físicas até 10% da sua renda em relação ao ano anterior, ou seja, existe uma limitação. Outra limitação que existe é cada campanha tem um limite. Me lembro que no ano de 2012 o limite das campanhas para vereador na cidade de São Paulo era de R$1,5 milhão, ou seja, o candidato só poderia gastar R$1,5 milhão. Só que você, como eu disse, poderia receber doações de empresas e de pessoas físicas, o que gera uma certa distorção. Hoje os escândalos de corrupção no Brasil acontecem porque empresas que têm contratos públicos, que prestam serviço à administração pública, podem doar. Uma parte da reforma que é por mim defendida é a seguinte: ora, se você vai contratar com o poder público, você não pode doar para partido ou para candidatos a qualquer eleição. Isso eliminaria, em certa parte, essa distorção causada do sistema. No meu entendimento, é completamente inócua a defesa do financiamento público de campanha. Por quê? Hoje, você que é contribuinte brasileiro já faz o financiamento público de campanha. Existe um dispositivo chamado Fundo Partidário que distribuiu até 2014
quase 400 milhões de reais a todos os partidos. Esse já é o financiamento público. O Congresso, para o orçamento de 2015, alterou o repasse do fundo partidário para quase 850 milhões de reais. Esse já é o financiamento público, não tem como admitir de maneira diferente. Ou seja, eu acredito que uma alteração adequada seria impedir empresas que têm contrato com o poder público de doar para partidos ou para campanhas eleitorais. E nos outros países, o senhor sabe como que é feito? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, existe limitação? Vamos tratar os Estados Unidos, um sistema bipartidário, os republicanos, os democratas. Existe uma limitação absurda em relação às doações. Se não me engano, uma pessoa física pode doar até $500 para um candidato. Vou me lembrar, talvez na Flórida, ou talvez até mesmo se foi em Chicago, mas acho que foi na Flórida. Uma prefeita recebeu $1.500 de uma pessoa física, não declarou o recebimento, comprovou-se que ela recebeu $1.500, ela não foi cassada somente, ela foi cassada e presa. 3 anos presa porque recebeu $1.500 de uma pessoa onde o limite era de $500. Só que existe lá uma diferença, porque independente da limitação de doação, nos Estados Unidos o candidato pode comprar algum tipo de publicidade. Então é chamada lá em inglês Super PAC, que as pessoas compram publicidade e aí anunciam os seus candidatos na TV, nos jornais. Existe uma diferença. O nosso sistema é um bom sistema, funciona. Com alguma alteração, ele se torna mais claro, como nós discutimos no bloco anterior, e ele se torna mais limpo, com uma lisura maior, como aquela que eu acabei de dizer da limitação das pessoas que contratam com o poder público no que tange a doação de campanha. Doutor Eduardo, doutora Eta, nosso tempo se encerrou num tema tão interessante. Em nome da Unisa e do IPAM, eu agradeço a sua presença. Quero agradecer ao Unisa, ao IPAM, dizer que estou honrado pelo convite, por essa banca e incentivar você que nos assiste a ficar mais ligado à política. Martin Luther King dizia o seguinte: o que me assusta não é o silêncio, não é a voz dos maus, mas é sim o silêncio dos bons. Você que é bom, faça com que sua voz seja escutada e propagada aos 4 ventos. Sim, doutora Eta, eu agradeço sempre a parceria. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. E você continue a nos acompanhar nesses temas tão importantes como cidadão, da qual emana também o poder das suas mãos. Obrigada por estar conosco. Tem os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se Judiciário tem um parecido.